Atenção cruzeirenses da rede 6-1 para o top de 6 segundos. E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é para falar um pouco sobre jogadores que pertencem ao Cruzeiro e estão emprestados a outros clubes. Ano passado eu fiz um vídeo desse tipo, vocês aparentemente gostaram bastante, então eu resolvi atualizar essas informações, buscar onde estão os jogadores, porque vários deles mudaram de equipe, e trazer então como estão esses jogadores que pertencem ao Cruzeiro, mas não estão atualmente no nosso elenco principal. Desde o início eu vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito e usar os comentários para manifestar as suas opiniões. O Cruzeiro tem um goleiro que está atualmente emprestado e foi até um nome que eu esqueci de falar no vídeo do ano passado, que é o goleiro Alan, que está atualmente emprestado ao Londrina do Paraná, assim como já estava no ano passado. Ele tem em 2018 6 partidas disputadas e sofreu 7 gols. Entretanto, o Alan não deve voltar a jogar pelo Cruzeiro, visto que o contrato dele com o nosso clube acaba agora no mês de junho de 2018, e ele deve ou continuar no Londrina ou ir para outro clube mesmo. É um nome que provavelmente não veremos no profissional do Cruzeiro, até porque a gente sabe, né, que a fábrica de goleiros no Cruzeiro é intensa e a concorrência é muito pesada. Agora falando em zagueiros, temos aí o Fabrício Bruno, que está na Chapecoense. Na atual temporada ele fez 9 partidas e marcou 1 gol e está atualmente tratando de lesão, está emprestado pelo Cruzeiro até o final do ano. Outro zagueiro é o Cunti Caicedo, né, que está emprestado pelo Cruzeiro ao Barcelona de Guayaquil até agora o mês de junho de 2018. A ideia do clube equatoriano é ampliar o empréstimo dele pelo menos até o fim do ano. Já o Cruzeiro está querendo vender o Caicedo, mas os equatorianos falaram que não tem grana para comprar. Ele que foi também recentemente especulado no Tigres do México, que é um clube que o Cruzeiro tem uma dívida relacionada à compra do Rafael Sobis que não foi paga. Entretanto, como o México diminuiu o número de estrangeiros para as próximas temporadas, é bem improvável que o Caicedo entre nesse negócio e vá jogar no México. Como lateral esquerdo nós temos o Pará, que ficou encostado nesse primeiro semestre quase todo aí do Cruzeiro. Ele não estava em outro clube, estava treinando separado lá na Toca, mas acertou recentemente o empréstimo ao Guarani, então está disputando a Série B aí pelo Guarani de Campinas. Vamos ver como é que se sai. Até o momento não estreou pelo Bugre. Já para a lateral direita a gente tem o Mike, né, que é um jogador que está emprestado ao Palmeiras. Fez até agora 4 jogos na temporada, não marcou gol, mas contribuiu com 2 assistências, sendo inclusive na Libertadores. Ele atualmente é reserva do Marcos Rocha lá no Palmeiras, tem contrato de empréstimo com eles até dezembro desse ano, com um valor fixado para compra. Já o contrato dele com o Cruzeiro vai até o fim de 2020, então se o Palmeiras não comprar o Mike, ano que vem ele está de volta aí no elenco do Cruzeiro, e eu nem acho que ele seja um lateral ruim, eu acho que ele compõe muito bem por ali o setor. Falando agora de volantes, né, nós temos emprestado aí o Bruno Edgar, ou Bruno Ramires, como queiram. Ele passou a última temporada emprestado ao Moreirense de Portugal, atuou 20 vezes, não marcou gol nem deu assistência e está de volta ao Cruzeiro a partir agora do mês de junho. Outro volante é o Eurico, que inclusive jogava junto com o Bruno Edgar na base. O Eurico estava com o contrato acabando no fim do ano passado, o Cruzeiro resolveu renovar o contrato dele por 1 ano e o emprestou ao Ipatinga. Ele jogou lá o módulo 2 do Campeonato Mineiro pelo Ipatinga, competição que já terminou, o Ipatinga não tem mais calendário essa temporada, e até onde eu sei o Eurico voltou ao elenco do Cruzeiro, mas eu não tenho certeza se ele está treinando separado, por isso coloquei o nome dele aqui entre os jogadores emprestados. Agora um meia, que talvez seja o nome que vocês mais gostam, mais pedem aí, que é o Gabriel Xavier. Está emprestado pelo Cruzeiro ao Nagoya Grampus do Japão. Ele foi para lá emprestado na temporada passada, um empréstimo aí de 1 ano e meio, ajudou o time a subir para a primeira divisão e agora segue jogando no Nagoya. O Gabriel soma 12 jogos, 4 gols e 5 assistências nessa temporada e é um jogador que tem um valor fixado para que seja comprado em definitivo aí pelos japoneses. Eles podem exercer esse direito de compra até o fim do ano, que é o prazo que acaba o contrato dele. Então o Gabriel Xavier não tem nenhuma possibilidade de voltar ao Cruzeiro antes disso. Ele só retornará ao Maior de Minas se os japoneses não quiserem comprá-lo até o fim desse ano. Aí ele voltaria ao Cruzeiro para 2019. Outro meia que pertence ao Cruzeiro e está emprestado é o Andrei, que é cria da nossa categoria de base. Ele passou o primeiro semestre emprestado ao Remo, começou jogando como titular, depois perdeu espaço na equipe. O que eu achei de estatística dele foram de 3 partidas, ele não marcou gol nem deu assistências. E inclusive, né, numa notícia que encontrei recente, o Remo está tentando se livrar dele de alguns outros jogadores, quer dispensar esses atletas
Então aparentemente o Andrei não agradou e é bem possível que retorne aí ao elenco do Cruzeiro, até mesmo para treinar separado aí o resto do ano, ou que seja reemprestado se o Cruzeiro achar outro clube para ele. Mais um meia que pertence ao Cruzeiro e está emprestado é o Luiz Fernando, que está jogando essa temporada pelo Criciúma. Ele jogou 9 partidas até aqui, não marcou nenhum gol, também não encontrei registro de nenhuma assistência. E o que mais me assustou no caso do Luiz Fernando é que ele tem contrato até 2020 com o Cruzeiro, tá? Então é possível que esse jogador fique mais um tempo aí vinculado ao clube, mesmo que o Cruzeiro não pretenda utilizá-lo. Outro meia que está emprestado pelo Cruzeiro, a gente já fez vídeo sobre ele, é o Tony Anderson, que está emprestado ao Grêmio. Ele tem 15 jogos e marcou 2 gols na temporada até aqui. Tem sido utilizado constantemente lá pelo Renato Gaúcho como um reserva do Luan. E o que pega nesse contrato do Tony Anderson é que a cláusula para que o Grêmio adquira o jogador em definitivo é de apenas R$500 mil. Então é muito provável que o Grêmio de fato compre os direitos e que o Tony não volte a jogar com a camisa do Cruzeiro. Se eu te disser que o Cruzeiro tem um atacante que joga em uma das principais ligas da Europa, em uma das, sei lá, 7, 8 principais ligas da Europa, marcou 9 gols em 15 partidas na temporada e levantou o interesse do Benfica, será que você acreditaria em mim? Se eu te disser que esse jogador é o Joel, ele mesmo, o camaronês Joel, né, o Cruel, fez um ótimo primeiro semestre aí a serviço do Marítimo de Portugal, 15 partidas, 9 gols marcados, inclusive marcou um dos gols decisivos para a classificação do Benfica para a Liga dos Campeões e para a eliminação do Sporting. Tem boas possibilidades de ficar em definitivo lá no futebol português e tomara que a gente consiga um bom negócio que ele, já que a passagem pelo Cruzeiro realmente foi muito apagada. O Joel tem contrato com o Cruzeiro até 2020 e em tese retorna ao clube agora após o dia 30 de junho, já que acaba o empréstimo dele ao Marítimo. Vamos ver o que acontece aí, se ele realmente fica lá pela Europa. Tomara que entrem alguns milhões de euros aí nos nossos cofres. Um outro jogador que tá meio esquecido aí é o Dudu, tá? Atualmente o Dudu está emprestado ao Náutico. É um jogador que passou pela base do Cruzeiro, inclusive se destacou naquela Copa São Paulo 2016, que a gente chegou nas semifinais. Ele ficou quase 2 anos emprestado pelo Cruzeiro ao Kashiwa Reysol do Japão. Na primeira temporada até teve um bom desempenho, na segunda, ali nos primeiros jogos, ele sofreu uma grave lesão, ruptura de ligamento, então ficou parado aí 2017 quase todo. Esse ano terminou aí a recuperação no Cruzeiro, foi recentemente emprestado ao Náutico, ainda está recuperando o ritmo de jogo, tem 2 partidas até aqui, mas ainda não meteu gol. O Aleph Pitbull é outro jogador que vem emendando empréstimos aí, ele foi contratado pelo Cruzeiro ano passado, emprestado ao Santa Cruz. Esse ano, em 2018, ele começou a temporada emprestado ao Ipatinga, também na disputa do módulo 2 do Campeonato Mineiro. Fez 3 jogos lá pelo Ipatinga, não marcou nenhum gol, rescindiu lá, voltou ao Cruzeiro e foi novamente emprestado ao Santa Cruz. Nesse novo retorno ao Santinha tem 2 jogos, ainda não marcou gol e está lá integrando o elenco do Santa Cruz que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro. E por fim, um outro atacante que nem passou pelo profissional do Cruzeiro, né, mas foi certo destaque aí na categoria de base, é o Rick Senna, tá? Ele jogou desde o meio do ano passado até agora, até fevereiro, março desse ano, pelo Marítimo, mas na verdade ele não jogou pelo Marítimo, ele jogou pelo Marítimo B, que é um time reserva do Marítimo, de jogadores que não são aproveitados na primeira equipe e estava então disputando a 3ª divisão do Campeonato Português. O Rick Senna fez 17 jogos por lá, marcou 5 gols, não agradou, foi dispensado pelos portugueses. Até onde eu sei, ele volta para o Cruzeiro, mas não encontrei nenhuma informação referente ao contrato ou como está a situação dele hoje, embora uma notícia mais antiga, da época que ele renovou com o Cruzeiro, dê conta que o vínculo dele com o Cruzeiro é até dezembro desse ano. Então, assim, vamos aguardar, que é possível que ele volte a integrar o elenco do Cruzeiro ou, o que é mais provável, né, que fique treinando em separado. Aproveitando esse tema, vou falar aqui dos jogadores que estão treinando separado no Cruzeiro. O primeiro caso é do goleiro Lucão, que chegou a ser emprestado no Ipatinga no início do ano, não acertou para ficar no clube, voltou ao Cruzeiro e está afastado, treinando separado. Até procurei se tinha acontecido um novo empréstimo, mas não achei nada a respeito disso. Então aparentemente ele está treinando aí à parte no elenco do Cruzeiro, já que não faz parte dos planos da comissão técnica. O lateral esquerdo Breno Lopes, que tem contrato com o Cruzeiro até o ano que vem, ele disputou o Campeonato Paulista pelo Red Bull Brasil, sofreu uma lesão no finalzinho do campeonato, ficou fora desde então, voltou ao Cruzeiro para tratar essa lesão, está em fase final de recuperação e deve ser emprestado a outro clube. O Kaique Valdívia é outro meia que tem contrato com o Cruzeiro e não está em nenhum outro clube, não achou time para jogar nesse início de ano,
tá treinando em separado, e o lado bom é que o contrato dele com o Cruzeiro acaba agora no mês de junho. Então, a partir de julho aí é um jogador que não vai mais onerar a folha de pagamento do clube. Já o meio atacante Careca, que chegou lá do futebol acreano, a gente até falou a respeito dele, parecia ser uma aposta até interessante, não chegou a ter oportunidade no time principal do Cruzeiro, e esse jogador ele não faz parte do elenco do Cruzeiro oficialmente, mas ele está emprestado ao clube até o meio do ano agora. No meio do ano ele deve ser devolvido ao Atlético Acreano, e apesar da gente não ter nenhum percentual sobre os direitos econômicos dele, eu achei importante falar desse jogador porque é um cara que a gente falou bastante lá no ano passado quando foi contratado. Hugo Rangel, centroavante que chegou a subir para o profissional em 2014 para fazer um dos jogos finais ali do Campeonato Brasileiro, inclusive marcou gol na partida que atuou contra a Chapecoense. Ele está treinando em separado no Cruzeiro e tem contrato até o final de 2018. E o último caso, né, o mais problemático deles, é do uruguaio Gonzalo Latorre, tá? O centroavante uruguaio, gordinho, baixinho, né? Que chegou envolto em muita polêmica, em um valor estratosférico que ninguém sabe explicar muito bem como foi, mas basicamente foi uma negociação casada com o empresário dele e do Arrascaeta para que ele viesse ao Cruzeiro. Nunca fez por merecer oportunidades no time principal e segue treinando em separado. O jogador teve várias propostas nesse início de ano para ser emprestado, para jogar em clubes menores, rejeitou todas elas, quis continuar no Cruzeiro treinando separado e aparentemente é o que vai acontecer até o final do contrato dele, que é em dezembro de 2019. E no final vou aproveitar para esclarecer alguns jogadores que fizeram parte aí do elenco do Cruzeiro, mas que rescindiram, não tem mais nenhum vínculo com o clube, só para dirimir eventuais dúvidas mesmo que fiquem, porque muita gente confunde aí essa questão do prazo de contrato de alguns jogadores. O goleiro Elisson, que vem desde a base do Cruzeiro, jogou muitos anos, né, foi o goleiro reserva e por várias temporadas não está mais vinculado ao clube, assim como o zagueiro Douglas Grolli, que atualmente defende o Bahia, o lateral direito Lennon, que rescindiu o contrato no início do ano, outro lateral direito Kevin, que era um jogador da base do Cruzeiro, que nunca subiu de fato para o profissional, ele pertence a Tombense e está emprestado ao Guarani. O lateral esquerdo Mena, um jogador que tinha mais um ano de contrato com o Cruzeiro, mas houve um acordo, né, para rescisão dele, é outro jogador que está jogando no Bahia. O Edmar, lateral esquerdo, que foi comprado no final do ano passado pelo São Paulo, clube que defende ainda hoje. O lateral esquerdo Gilson, que não tem contrato com o Cruzeiro desde 2016 e muita gente ainda acha que tem. O volante William Correia, que está jogando pelo Vitória e rescindiu com o Cruzeiro no início desse ano para ficar lá no Leão. Outro volante, o Williams, né, um jogador que passou a última temporada emprestado ao Goiás e que atualmente defende o CRB sem nenhum vínculo com o Cruzeiro. O atacante Rafael Silva, que fez a cocota lá naquele gol do Campeonato Mineiro 2016, também não tem nenhum vínculo com o Cruzeiro. Assim como o atacante Rony, que seria envolvido numa negociação com o Botafogo pelo Bruno Silva. Daí o clube japonês que ele atuava pediu o retorno, foi um puta rolo. Acaba que o Rony no momento está sem clube e rescindiu o vínculo que tinha com o Cruzeiro. O atacante Neilton, que está no Vitória, ele foi comprado em definitivo pelo Vitória ano passado. O Cruzeiro só mantém um percentual aí dos direitos em uma futura venda do atleta. E o atacante Caio Rangel, que chegou a acertar, né, assinar contrato com o Cruzeiro, mas que rescindiu o contrato esse ano numa negociação que ninguém entendeu porra nenhuma. Bom, galera, acho que eu consegui esclarecer a maioria dos casos aí, mas se tiver algum atleta que você sentiu falta, que eu não falei nele, ou que talvez esteja emprestado, talvez eu esqueci de alguém também, porque isso acontece, tá? Deixa aí nos comentários, fala se algum deles para você seria útil ao elenco do Cruzeiro, se tem algum aí que tem salvação, e no fim das contas é isso mesmo, tá? Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, essas paradas todas. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!